Então, vocês estão vendo aí as imagens, né, do local onde agora vai ficar Jair Bolsonaro, ele que deixa a superintendência da Polícia Federal, diferente de Lula, então ele não vai mais ficar na superintendência da Polícia Federal, lembrando, né, que o presidente Lula, quando esteve preso, ficou na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, agora Jair Bolsonaro vai ficar preso na Papudinha, que é o mesmo local onde está preso Anderson Torres e Silvinei Vasquez. E tem aqui, César, também na decisão, ele autorizando excepcionalmente na data de hoje a visita, né, de Michele Bolsonaro, dos filhos Carlos Bolsonaro, Flávio, Jair Renan, Laura, da enteada Letícia, por 3 horas a serem divididas entre os custodiantes. A gente está aqui em busca das repercussões dessa decisão, estou procurando os advogados de defesa de Jair Bolsonaro, porque o pedido deles era de uma prisão domiciliar. Não houve em nenhum momento, o César pode me corrigir se eu estiver errada, um pedido de transferência para o presídio da Papuda, né? Em nenhum momento, apesar dessa área da Papudinha ser uma área muito melhor do que do presídio da Papuda, não houve em nenhum momento um pedido de transferência para o presídio da Papuda. Eu me lembro de entrevistar a vice-governadora do Distrito Federal antes, quando o ministro Alexandre de Moraes ainda estava decidindo aonde colocar Jair Bolsonaro, e ela me dizer que a Papuda não tinha condições de abrigar Jair Bolsonaro. A gente está vendo aí as fotos, o ministro mandou a equipe lá antes, né? E diante das reclamações insistentes da família, do barulho, do ar-condicionado, ele resolveu enviar Jair Bolsonaro para Papuda. Eu vou chamar aqui o Ranier Bragon para participar dessa conversa conosco, porque, Ranier, isso aí vai ter repercussões políticas, porque quando se trata de um ex-presidente da República, até o lugar onde ele fica preso acaba tendo repercussões políticas. Eu me lembro do Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara, dizendo antes de Alexandre de Moraes escolher o local, que estava numa espécie de expectativa de que, se ele escolhesse a Papuda, poderia ser que houvesse uma mobilização da oposição no sentido de, né, aumentar um discurso de vitimização de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes foi mais cauteloso, colocou o ex-presidente na superintendência da Polícia Federal, fez ali um tratamento igualitário com o que havia acontecido com o presidente Lula, que na época era ex-presidente, mas agora, diante das insistentes reclamações da família, mudou de ideia. Raquel, tem repercussões claríssimas políticas e eu posso citar dois pontos que me chamaram a atenção. O primeiro deles é que a ex-primeira-dama, Michele, ela já havia sido questionada em uma das entrevistas ali na porta, se não me engano, do hospital ou na porta da própria PF, sobre se a família desejava que o ex-presidente Jair Bolsonaro saísse da superintendência da Polícia Federal e fosse para Papudinha. E ela foi bem clara na resposta, dizendo que não queria essa transferência nem para Papuda, nem para Papudinha, queria que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar. Ela foi bem direta nessa resposta. E enquanto vocês estavam dando aí a notícia, o César estava explicando os detalhes, eu fui lendo aqui também, paralelamente à decisão, e o ministro Alexandre de Moraes, ele cita várias vezes na decisão essas reclamações feitas pela família Bolsonaro. Ele reproduz ali diversas declarações do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, da senadora Damares, dizendo que, fazendo aquelas reclamações que a gente já sabe, do barulho do ar-condicionado, da situação do tamanho da cela, do fato de a visita ter horário, de não ser uma visita em horário livre. E o ministro Alexandre de Moraes fala que essas condições são condições excepcionalíssimas, são condições muito melhores do que toda a maioria da população carcerária no Brasil hoje ela vive, e que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua condenação, é a 27 anos sob acusação de comandar um golpe de Estado, e que não é uma passagem hoteleira ou uma colônia de férias. Ele chega a usar esses dois termos na decisão que ele adotou agora para transferir o ex-presidente aí para Papudinha.
Então, eu chamaria a atenção para esses 2 pontos, porque eles têm repercussão política. A família, obviamente, ela vai se manifestar, a defesa vai se manifestar, mas a própria Michelle já havia se colocado contra essa decisão agora tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, Raquel. Exatamente, eu me lembro disso. Eu estou aqui correndo as redes sociais para ver se já tem repercussões da oposição. Esse vídeo foi obtido pelo César Feitosa, onde a gente consegue ver realmente aí, a gente estava vendo as fotos. Agora, esse vídeo é da Papudinha, né? É evidente que é muito diferente das condições dos presídios brasileiros, né? Não que a gente esteja aqui endossando, né, os presídios brasileiros que deveriam ter condições muito melhores, mas você consegue ver as condições dos alojamentos, né, de como são os banheiros. Esse vídeo é de como é a Papudinha, que, retomando aqui para vocês, é uma área especial, um batalhão da Polícia Militar que tem dentro do presídio da Papuda. Essa área já abrigou presos na época do Mensalão, outros presos políticos, e é lá também que estão presos Anderson Torres, Silvinei Vasquez, e agora é para onde vai Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que estava preso na Superintendência da Polícia Federal e foi transferido hoje pelo ministro Alexandre de Moraes para a Papudinha. Antes de prender Jair Bolsonaro, para começar a cumprir definitivamente os mais de 27 anos de cadeia, ao qual ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, não todos esses 27 anos em regime fechado, né? A pena em regime fechado é menor. O ministro Alexandre de Moraes, ele tinha 3 opções. Né? Ele poderia enviar Jair Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal, para a Papuda ou a Papudinha, ou para um batalhão do Exército. Essa era uma decisão absolutamente discricionária do ministro Alexandre de Moraes. Cabia ao magistrado. Num primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes acabou decidindo por mandar Jair Bolsonaro para a sede da Polícia Federal, num paralelo claro com Luiz Inácio Lula da Silva. Quando Lula era ainda ex-presidente e havia sido condenado, ele ficou preso na sede da PF em Curitiba, bastante tempo, e a gente até trouxe aqui no Poder Expresso, em condições bastante similares à de Bolsonaro. A nossa Basília Rodrigues fez uma matéria mostrando, né, a metragem era muito parecida, condições bastante similares, então até para se proteger de críticas políticas. E na época havia até um desejo ali da oposição de que o Bolsonaro, eventualmente, se Bolsonaro, não é um desejo, né? Havia um cálculo político da oposição que, se Bolsonaro fosse mandado para o presídio, poderia aumentar aí a expectativa em torno de um processo de vitimização dele. Mas não era, evidentemente, o desejo da família. O Ranier Bragon bem lembrou que a família preferia que Jair Bolsonaro continuasse na PF e estava tentando que ele, na verdade, obtivesse o benefício da prisão domiciliar. Fez seguidos pedidos a isso ao ministro Alexandre de Moraes, mas devido às reclamações de constantes barulhos no ar-condicionado, a família o ministro acabou optando por transferir Bolsonaro para a Papudinha.